Olá, sou o professor Jefferson Fabiano e venho aqui nesse vídeo, através desse vídeo, falar sobre uma fala do professor Fábio Sabino, o qual, por diversas vezes, nega o apostolado de Paulo e apresenta Paulo como um malfeitor. Interessante isso. O malfeitor, na verdade, não é Paulo. O malfeitor é aquele que distorce a palavra e passa falsos ensinos para a igreja. Não é o caso de Paulo. Mas vamos nos ater à história. Como historiador e teólogo, eu me apoio na história e me apoio na teologia. E quando eu falo de teologia, eu falo da Bíblia, propriamente dita. A teologia que está em concordância com ela e não em discordância com ela. Vamos lá, Paulo era apóstolo. Esse é o X da questão, esse é o tema do vídeo. Se Paulo era apóstolo ou não, uma resposta ao nosso amigo professor Fábio Sabino. Então, vamos lá. Os pais da igreja mencionam Paulo como apóstolo e como um benfeitor, porque se porventura Paulo fosse um herege, como Sabino sugere e outros também sugerem, então não faria o menor sentido os pais da igreja, alguns deles contemporâneos de Paulo, apoiar-se nos ensinos de Paulo. A igreja de Cristo, ela é coesa na sua doutrina. E Paulo está em concordância com a doutrina da igreja de Cristo. Mas vamos lá. Quem faz alusão, quem cita, quem menciona Paulo como apóstolo? Fora da Bíblia. Depois você vai entrar na Bíblia. Clemente de Roma é um dos pais da igreja que menciona Paulo como apóstolo. Clemente de Roma, um dos pais apostólicos, é considerado colaborador direto de Paulo e sua obra, Carta aos Coríntios. Então, esse Clemente de Roma era contemporâneo de Paulo. Aí eu pergunto, entre o contemporâneo de Paulo e Fábio Sabino, eu devo ficar com quem? Eu devo dar crédito a quem? A Fábio Sabino ou a Clemente de Roma? Clemente de Roma é um dos apóstolos, um dos pais da igreja. Ele se refere a Paulo e as ideias de unidade e ordem na igreja baseado nos ensinos de Paulo como apóstolo. Temos ainda Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Outros pais apostólicos que, embora não tenham tido uma relação tão direta com Paulo quanto Clemente, foram influenciados por escritos de Paulo e pelas comunidades que Paulo fundou. Como esse cara não é apóstolo? Se ele fundou comunidades. Como que esse cara não é apóstolo? Se contemporâneos e pessoas que viviam na mesma época que ele encaravam como apóstolo. Como poderia eu abrir mão de Paulo como apóstolo e como um benfeitor da igreja, se contemporâneos e pessoas zelosas, pessoas tementes a Deus, cristãs, o apresentavam como apóstolo e endossavam, embasavam seus ensinos e as suas concepções teológicas baseadas nas cartas de Paulo e fariam referências a Paulo como apóstolo. Quem é Fábio Sabino na fila do pão para dizer que Paulo não é apóstolo? Como? Quem é ele perto de Inácio de Antioquia? Quem é ele perto de Policarpo de Esmirna? Quem é ele perto de Clemente de Roma? Reconhecido nacional e internacionalmente. Pares da igreja posteriores, como Agostinho de Hipona, Jerônimo de Estridão e outros. Esses padres
que viveram séculos depois de Paulo basearam muitas de suas teologias nas epístolas paulinas, usando o trabalho do apóstolo como uma das principais fontes de inspiração e de autoridade teológica. Então, pessoas que viveram entre o século 2, 3 e 4, perto do século que Paulo viveu, o encaravam e o apresentavam como apóstolo, e os seus ensinos como genuínos no cristianismo. Ou seja, ensinos... Meu pai...